A TV Estadão recebe hoje o correspondente em Buenos Aires do jornal O Estado de São Paulo e do Grupo Estado, Ariel Palacios, que está no Brasil lançando o seu livro Os Argentinos. É um lançamento da editora Contexto, faz parte de uma coleção da editora. Eu queria que você falasse um pouco, Ariel, dessa ideia de escrever sobre a alma dos argentinos e como surgiu a ideia de fazer esse livro. A ideia surgiu basicamente quando eu cheguei em Buenos Aires em 1995. Eu falei, esse é um país complexo, é um país sobre o qual existem muitos mitos e muitos clichês no Brasil. Eu falei, é preciso escrever um dia um manual para explicar ao público brasileiro, ou tentar explicar como é que é a alma dos argentinos. Obviamente, não escrevi isso imediatamente, porque era preciso entender a Argentina. Levou vários anos até que eu comecei a me sentir confortável em tentar explicar a Argentina. Porque a Argentina é isso, a Argentina nunca a gente afirma categoricamente, sempre uma tentativa de explicar, até porque os próprios argentinos tampouco entendem, então não é só culpa nossa. Até que chegou um momento, nos últimos anos, que eu falei, bom, agora tem que sentar e escrever o livro, e apareceu um convite da editora Contexto, e aí foi a reta final do livro, o que a profissão de correspondente ajudou muito, porque a gente está mergulhado no cotidiano argentino, político, econômico. E o livro tem um estilo jornalístico, não é um livro acadêmico, é um livro que pode interessar, pode ser de interesse para todo tipo de público, desde acadêmicos, estudantes, pessoas, enfim, que se interessam pela Argentina. É uma espécie de manual, né, para tentar explicar um pouquinho de tudo, desde política, que é muito complexa, é muito intrincada, a economia, que a gente poderia dizer que é uma economia esquizofrênica, utilizando um termo psicanalítico. Falamos sobre a gíria, o tango, a Igreja Católica Argentina, agora que tá com o novo Papa, está na crista da onda esse assunto, sexo, literatura, cinema, cultura de forma geral. Então é um manual mesmo sobre a Argentina. O livro ele é parte de uma coleção da editora? Sim, Povos e Civilizações. Já há um livro publicado por outra integrante do Grupo Estado, Cláudia Trevisan, que escreveu Os Chineses. Está também os japoneses, os espanhóis, os italianos. Recentemente lançaram os hindus. É um livro que justamente tenta ser, como digo, uma espécie de manual sobre esses povos. Ariel, você é brasileiro, mas você tem ligações familiares já com... Nasci em Buenos Aires, mas me criei no Brasil. Sou daquele tipo de brasileiros como Carmen Miranda, Clarice Lispector, ucraniana de nascimento, Diniz Fat, polonesa de nascimento, Carmen Miranda, nascida em Portugal, Dom Pedro I, enfim, sem querer me comparar a eles, mas é aquela coisa do Brasil, uma terra de imigrantes. Pessoas que nasceram no exterior, mas que se criaram no Brasil. Eu sou um caso desses. Eu me criei em Londrina. Quer dizer, muito brasileiro nesse aspecto. E nessa época que você estava no Brasil, que você era ainda criança, adolescente, você já tinha curiosidade a respeito dessas diferenças culturais entre os argentinos e os brasileiros? É interessantíssimo porque me chamava a atenção quando eu ia a Buenos Aires uma vez por ano visitar meus avós. Eu via que havia eu tinha 7 ou 8 anos, eu via uma diferença de muitas coisas entre os argentinos e os brasileiros. Até era criança, mas ia para lá, passava as férias de inverno e sempre nas reuniões familiares eu ouvia discussões políticas. E aqui no Brasil não, era tudo uma coisa mais de consenso, não é? A gente via como esse estilo de consenso do Brasil imperava, no qual sempre as pessoas tentavam chegar a uma espécie de concordância. E na Argentina não, na Argentina era o que primava na mesa familiar, era a discussão permanente. Isso, depois eu percebi que isso era uma constante, não só na macarronada dominical, mas na sociedade como um todo. E a gente sabe que o argentino, a Argentina não é, a população argentina não é tão homogênea assim. Você tem diferenças bastante acentuadas nas diversas regiões da Argentina e tal. Você encontrou assim, relata no livro uma grande diferença, por exemplo, entre o portenho e o argentino do interior? Sim, a diferença é enorme, enorme. Eu diria que talvez seja como o carioca e o resto do Brasil. Algo parecido. A diferença por exemplo, o tango é a música de Buenos Aires.
e da região da Grande Buenos Aires. Mas o resto do interior ouve o folclore, que é a música, como diríamos, da Mercedes Sosa, não é? É um estilo diferente. O portenho tem uma certa fama de prepotente e snob, e o pessoal do interior tem uma ótima fama de ser amável, cordial, não é? Há uma briga também entre Buenos Aires e o interior, uma briga que inclusive é política e econômica.